Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos de volta ao Ambima Summit. Antes de prosseguir, quero reforçar que a semana deste nosso encontro de conteúdos exclusivos foi também organizada para oferecer acessibilidade para você que nos assiste. Ao se cadastrarem no site ambimasummit.com.br, vocês terão à disposição 2 canais de áudio. Um original do evento e outro com tradução simultânea em inglês, sendo igualmente transmitidos em libras, legendagem e áudio totalmente em português, que também está presente nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook da Ambima. E ainda com audiodescrições oferecidas por todos os convidados e convidadas para que todos possam conhecer os nossos participantes. Essa opção está disponível em todos os canais, tanto no site como nas redes sociais. Tudo isso para que as informações compartilhadas aqui cheguem até você da melhor maneira possível. E agora eu vou aproveitar essa oportunidade para, em nome da Ambima, agradecer aos patrocinadores que ajudaram na viabilização deste evento. Bom, agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade com uma aparência asiática, cabelos pretos trançados do lado da cabeça, uma camisa vermelha, saia preta na altura dos joelhos e estou sobre um palco com 2 grandes telões de LED, onde vão acontecer aqui as nossas discussões. E abrindo a nossa noite, chegamos a mais um programa Contexto, em que vamos explorar um tema bastante incisivo: o que o mundo pós-pandemia reserva para a economia? Como está a retomada global ainda relacionada ao impacto da Covid? Quais são os efeitos colaterais mais acentuados que a pandemia revelou, hein? Que impactos a inflação e a valorização do dólar têm trazido e ainda poderão trazer para o mercado? A combinação de expansão do crédito e incentivos fiscais é o melhor caminho mesmo? São muitos os questionamentos e, para abordá-los, o programa Contexto desta noite recebe o economista mundialmente conhecido por suas previsões econômicas nem sempre positivas. É o Nouriel Roubini, que, além de nos deixar bem cientes sobre esse tema, estará ao vivo remotamente para um bate-papo com a estrategista-chefe e diretora de conteúdo da Rico, a Betina Roxo. Vocês são nossos convidados, claro, e convidadas para participar por meio do chat no site do Ambima Summit, com o envio das suas dúvidas e opiniões a partir de agora. Relembrando a todos e todas, leia o QR Code, cadastre-se no site e tenha acesso a uma experiência completa deste evento. E agora com vocês, Nouriel Roubini. Olá a todos, sou Nouriel Roubini, sou um homem branco, de cabelos escuros, estou vestindo um terno escuro e uma camisa azul. Estou na minha casa em Nova York, sentado à mesa. Atrás de mim, há estantes. Estou aqui hoje para falar sobre o panorama da economia global para o próximo ano, após a recessão severa que surgiu com a crise da Covid-19. Devo dizer que a crise foi severa no mundo todo, mas foi pior para os mercados emergentes e para os países pobres em desenvolvimento, em comparação às economias avançadas, por várias razões. Em primeiro lugar, esses países pobres de mercados emergentes têm um sistema de saúde mais fraco que as economias avançadas, e esses países pobres também têm menos acesso às vacinas. 60% das pessoas das economias avançadas estão vacinadas, mas somente 6% das pessoas de países muito pobres estão vacinadas. Então, há diferenças no cenário da Covid-19, das vacinas, entre outros. Em segundo lugar, nas economias avançadas, houve muito espaço na flexibilização de políticas, mais autonomia com as políticas. Houve um afrouxamento maciço em política monetária, fiscal e de crédito, mas nos mercados emergentes essa autonomia é mais limitada. Pode-se fazer menos porque há mais endividamento e menos credibilidade das políticas. Em terceiro lugar, a recuperação das economias avançadas tem sido mais forte que a recuperação dos mercados emergentes, porque em muitos desses mercados a moeda
teve depreciação, a inflação subiu com o preço das commodities e a depreciação da moeda, e muitos desses mercados emergentes, começando pela América Latina, tiveram que reagir de imediato a essa inflação crescente, aumentando as taxas de juros, mesmo que esse aumento prejudique a recuperação do crescimento econômico. Assim, a crise da Covid-19 atingiu mais forte os mercados emergentes que as economias avançadas, e ainda a recuperação dos mercados emergentes tem sido mais fraca que nas economias avançadas. O segundo ponto que gostaria de trazer é que, infelizmente, nesse momento, a recuperação começou a estagnar. Até o meio do ano, era uma curva em V, mas no segundo semestre deste ano, parece que o crescimento está diminuindo para economias avançadas e mercados emergentes, enquanto a inflação sobe. É a estagflação econômica, uma situação de crescimento estagnado e inflação alta. Quem é mais otimista acredita que essa estagflação seja temporária, algo gerado por gargalos temporários nas cadeias de suprimentos, nos mercados de bens, no mercado de trabalho, transportes e energia. Eu sou mais pessimista e acredito que nos próximos anos veremos um aumento grande da inflação, mesmo nos Estados Unidos e nas economias avançadas. Então, acabou a era de grande moderação, com inflação baixa nos últimos anos. E também veremos a redução do potencial de crescimento. Assim, o panorama a médio prazo é de uma possível estagflação, com inflação alta e crescimento baixo. É uma opinião polêmica, não é consenso, mas quero explicar por que devemos nos preocupar com inflação e estagflação. Antes de tudo, quero fazer uma observação. O tamanho da dívida pública e privada no mundo disparou nas últimas décadas. A parcela do PIB dessa dívida em 1970 era de 100%. No ano 2000, era 200%. Antes da crise da Covid-19, era 360% do PIB. Em economias avançadas, está em 420%. Na China, 330%. Nos mercados emergentes, 250%, e com muito disso em moeda estrangeira. Então, temos grandes déficits e grandes dívidas, e são estruturais. Como vamos resolver o problema de déficit e dívida? Vamos reduzir os gastos do governo como parcela do PIB? É improvável, porque a pressão política é para gastar mais, com saúde e bem-estar social, não menos. Poderemos aumentar impostos sobre receitas, politicamente é difícil, economicamente prejudica o crescimento. Então, onde há menos resistência? Em monetizar grandes déficits fiscais. E ao monetizá-los, primeiro teremos a inflação dos ativos, devido à política monetária frouxa, as bolsas dos Estados Unidos e do mundo sobem. Mas, se pudermos pagar mais por menos produtos, isso acaba causando inflação. E a inflação pode destruir o valor real da dívida nominal com taxas de juros fixas. Lógico que no mercado emergente, com a maior parte da dívida em moeda estrangeira e pré-fixada, não dá para usar inflação. E com a dívida insustentável acontece o default, como aconteceu nos mercados emergentes nas últimas décadas. Mas nas economias avançadas pode-se monetizar grandes déficits fiscais. Isso significa que os bancos centrais das economias avançadas estão em uma armadilha de dívida. Tem muita dívida privada e pública. Se a inflação aumenta e tentam elevar as taxas de juros para combater essa inflação, isso pode quebrar o mercado de títulos, o mercado de créditos e o mercado de ações, levando a uma recessão. E ninguém quer isso. Entre fazer isso e continuar monetizando grandes déficits fiscais, causando inicialmente inflação de ativos e bolhas de ativos, e por fim, a inflação dos bens, o caminho de menos resistência é esse último. É por isso que teremos a inflação, considerando o afrouxamento das políticas monetária e fiscal. Esse é o lado da demanda. No entanto, há também tipos de ameaças significativas do lado da oferta.
Hoje em dia as pessoas falam sobre os gargalos de oferta que ocorrem nos mercados de bens, commodities, energia, alimentos, transporte, logística, a bolha imobiliária, o aumento do aluguel e o aumento dos salários. Vimos esse cenário na década de 70. Foi quando houve 2 grandes choques negativos de oferta, choques que acabaram levando à inflação e à estagflação. Hoje em dia, infelizmente, há uma gama de outros choques negativos de oferta que atingirão a economia global e levarão à redução do potencial de crescimento e ao aumento dos custos de produção. E com políticas monetárias e fiscais frouxas, vamos acabar inicialmente com inflação e depois com estagflação. Vou talhar um pouco mais esses possíveis choques negativos de oferta. Primeiro, são a desglobalização e o protecionismo. Infelizmente, no mundo inteiro, há países tentando proteger seus trabalhadores e suas próprias empresas, em vez de terem abertura. Restringem o comércio de bens, serviços, mão de obra, capital, tecnologia, dados e informações. Isso reduz o potencial de crescimento e aumenta os custos de produção. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com o Reino Unido após o Brexit. Crescimento mais baixo, inflação mais alta. Em segundo, tanto economicamente quanto politicamente, há uma balcanização das redes globais de suprimentos, uma fragmentação da economia global. Há também reshoring da manufatura, desde a de baixo custo na China e na Ásia, até a de alto custo nos Estados Unidos e na Europa. Então, não estamos alocando capital onde há mais eficiência. E isso ocorre não só por motivos políticos, mas também para proteger empresas e trabalhadores locais. De novo, isso reduz o crescimento e aumenta os custos de produção. Em terceiro, há também o envelhecimento da população, tanto nas economias avançadas, Estados Unidos, Europa, Japão, etc., quanto em alguns dos principais mercados emergentes, na China, Rússia, Coreia e em partes da Ásia. E o que acontece? Quando há muitos jovens, eles produzem e economizam. Quando há muitos idosos, eles não produzem, mas consomem e gastam. Desse modo, o envelhecimento da população leva ao aumento da demanda e à redução relativa da oferta, o que pode levar à inflação de salários e à inflação em geral. Em quarto, há agora restrições à migração do sul para o norte, dos países pobres para os ricos, como os Estados Unidos e Europa. De novo, por razões políticas e econômicas. No passado, o crescimento da população causado pela migração compensava o envelhecimento e levava a uma barreira no aumento de salários. Com muitos imigrantes, mantinha-se uma inflação de salários baixa. Agora, temos uma falta de imigrantes, o que coloca mais pressão nos salários. De novo, vejam o que está acontecendo no Reino Unido. Eles saíram da União Europeia, não tem muitos trabalhadores europeus. Há uma falta de caminhoneiros e trabalhadores do varejo, e a inflação está aumentando. Quinta razão para haver estagflação. Infelizmente, existe uma tensão entre os Estados Unidos e a China, as duas grandes potências. Existe uma guerra fria que está cada vez pior. E a consequência dessa guerra é a dissociação entre os Estados Unidos e a China, na tecnologia, no comércio, nos dados, nas informações e na movimentação de capital, pessoas e assim por diante. Isso também desacelera o crescimento e aumenta os custos de produção, leva à fragmentação da economia global. Há uma divisão e uma balcanização que não são boas para o crescimento e que aumentam os custos de produção. Sexto fator, as mudanças climáticas também são inflacionárias, por ao menos duas razões. Primeiro, temos a desertificação e a falta de fontes de água no mundo todo. E isso leva ao aumento dos preços dos alimentos e da agricultura.
Não acontece só no Oriente Médio e na África subsaariana, mas há desertificação na América Central, por exemplo. Vejam o que acontece no oeste dos Estados Unidos, onde há uma falta de recursos hídricos, mesmo em lugares como a Califórnia, onde 1/3 dos legumes e 2/3 das frutas são cultivados. Há brigas entre estados e cidades por recursos hídricos, e há produtores vendendo suas outorgas de recursos hídricos em vez de plantar. Há uma segunda razão para as mudanças climáticas levarem à estagflação. Tem a ver com a descarbonização. Criticamos muitos combustíveis fósseis. Há subinvestimento neles para promover a descarbonização, que é a coisa certa a se fazer, mas há um subinvestimento em carvão, em gás natural e em petróleo, por causa da pressão política gerada pela preocupação com o meio ambiente, mas sem um aumento rápido suficiente na geração de energia verde e renovável. Então, cai a oferta de combustível fóssil, a oferta de energia verde não aumenta bastante, e a demanda por energia cresce conforme a economia global se recupera. Então, agora, todos os preços estão acima de $80 por barril. Eles podem chegar a $100 por barril e termos um choque energético no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na China e em muitos mercados emergentes, levando à inflação. A inflação global sobe e, em decorrência, a base da inflação pode subir também. 7º fator. Temos pandemias recorrentes e essas pandemias vão acontecer sem parar por causa das mudanças climáticas, porque quando destruímos ecossistemas, esses animais que portam patógenos, como os pangolins ou morcegos, se aproximam dos rebanhos pecuários e dos humanos. Então, a transmissão dessas zoonoses de animais para humanos ficou mais frequente. É por isso que nos últimos 30 anos tivemos doenças como HIV, SARS, MERS, a gripe suína, a gripe aviária, Zika, Ebola. Hoje é a Covid-19. Talvez haja Covid-22 ou 23. E o que acontece quando há uma pandemia? É necessário garantir a produção local de várias mercadorias, impor restrições para exportação. Isso prejudica as redes globais, causa uma ruptura na oferta como agora. Isso também reduz o crescimento e aumenta o custo de produção. 8º fator. Há um aumento diário da guerra cibernética. Um oleoduto dos Estados Unidos foi atacado e precisou ser fechado. Depois, um grande frigorífico foi atacado e derrubado. E isso reduz a produção. E para se proteger, sendo setor público ou privado, será preciso investir centenas de bilhões de dólares nisso. Isso também é ruim. Último fator. Agora, há uma reação contra a desigualdade de renda que cresce nitidamente nas economias avançadas e nos mercados emergentes. E há uma grande desigualdade de renda. A participação do capital aumentou, a participação do trabalho caiu, a participação salarial caiu e a participação dos lucros cresceu em muitos países. Mas agora há uma reação. E a política fiscal se direciona para a tributação do capital e a redistribuição de renda aos trabalhadores, a sindicatos. Darei o seguinte exemplo. O pacote fiscal aprovado pelo Biden em março, de 1,9 trilhão de dólares, foi quase que totalmente para trabalhadores, desempregados, trabalhadores informais, minorias e pessoas carentes. Isso vai criando um aumento de salários e a espiral de preço salarial. O Biden fez bem, porque teremos instabilidade social se não lidarmos com a desigualdade. Mas essa desigualdade está aumentando, em parte por causa das inovações tecnológicas, como inteligência artificial, robótica e automação. Isso requer muito capital, habilidades específicas e pouca mão de obra. Se você tiver as máquinas e robôs, ficará bem.
Se for qualificado, ficará bem, mas se tiver baixo valor agregado no escritório ou na fábrica, seu emprego e sua renda serão ameaçados pela globalização, serão ameaçados por inovações tecnológicas, incluindo inteligência artificial, robótica e automação. Vivemos em um mundo com uma gama de choques negativos de oferta do lado do suprimento, o que reduz o potencial de crescimento e aumenta os custos de produção, ao passo que, no lado da demanda, temos muitas dívidas e déficits que estamos monetizando. E as políticas monetárias estão ficando pouco convencionais. Políticas de juros zero, políticas de juros negativos, orientação futura, flexibilização quantitativa, flexibilização de crédito, resgate bancos, instituições não bancárias e lares, até o mercado de dívida corporativa durante a crise da Covid-19. Primeiro, isso gera inflação de ativos e bolhas perigosas, mas a alta demanda por bens com uma oferta limitada acaba levando à inflação desses bens. Esse é o risco que corremos agora. Considerando esse risco, se você for um investidor, precisará se preocupar com o futuro da sua carteira. E, lógico, se parte da sua carteira for de renda fixa ou títulos, qualquer aumento da inflação aumentará o rendimento de longo prazo e reduzirá o preço desses títulos. Assim, você terá perdas na sua carteira de títulos. Finalmente, a inflação também corrói o valor de um mercado de ações, porque leva à alta das taxas de juros nominal e efetiva. Veja o que aconteceu nos anos 70, quando tivemos a baixa do mercado de ações e perdas grandes nos títulos. A pergunta é, como se proteger desse risco de inflação? Eu diria que é possível migrar sua carteira para títulos de prazos curtos, que terão reprecificação conforme a inflação subir, ou migrar para títulos indexados à inflação, que tem proteção contra a inflação. Mas é possível tentar outras coisas, como ouro ou metais preciosos e commodities, que se beneficiam da alta da inflação. Lógico que há também ativos reais, como a infraestrutura ou algumas formas de bens imobiliários que podem servir como barreira à inflação. Há ainda quem esteja muito animado com as criptomoedas, com Bitcoin, entre outras, e afirme que essa deve ser sua reserva. Eu prefiro ouro, bens imobiliários e títulos indexados à inflação, que apostar em cripto. Pela seguinte razão: chamar criptomoedas de moedas é inadequado, porque elas não têm nenhum dos atributos do dinheiro. Primeiro, não é unidade contábil, não se precifica nada com ela. Segundo, não é um meio escalável de pagamentos. Só dá para fazer 6 transações por segundo com Bitcoin. Com a rede Visa, pode-se fazer 50 mil transações por segundo. Terceiro lugar, é muito volátil. Pode subir e cair 20% no mesmo dia. Então, se você é um comerciante e aceita pagamento em Bitcoin, sua margem de lucro pode sumir da noite para o dia, por causa da queda do preço. Não é uma reserva de valor estável com relação a bens, serviços ou patrimônios. Por fim, há milhares desses pseudo-tokens e criptomoedas sem nenhuma transparência nos preços. Não há um número que possamos usar para comparar o preço relativo dos alimentos em relação ao da carne, se usamos tokens diferentes para comprar cada um. Logo, eu me preocuparia com a inflação e seu retorno, mas não usaria as criptomoedas, usaria metais preciosos, commodities, títulos indexados à inflação e ativos reais. É dessa forma que eu me protegeria. Muito